Queridos, vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, Isaías 44, versículo 3, eu vou ler o 3, o 4 e o 5. Isaías 44, o 3, o 4 e o 5, diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Volta no 3 ali, Caio, por favor. Isso, pode deixar aí. Queridos, quando a gente vai falar sobre um assunto tão importante e que a gente percebe ele na Bíblia Sagrada o tempo todo, quando a gente vai falar sobre avivamento, e o avivamento não é só sobre uma casa, sobre uma igreja, mas sobretudo sobre vidas. A gente sabe que esse texto é o texto mais completo que tem. Ele aponta para tantas direções. Aqui quem está profetizando é Isaías, mas quem está falando é Deus. A gente tem que entender, antes da gente começar a falar sobre isso, que avivamento é uma obra sobrenatural de Deus. Avivamento não é uma obra humana e nem se sujeita à agenda humana. Avivamento não respeita lá uma faixa que alguém coloca na frente de uma igreja e diz, quinta-feira, 8 horas, avivamento. Não, queridos, o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele é derramado por um Deus na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. O mais maravilhoso é a gente perceber que Ele quer. A igreja apenas prepara o caminho para esse avivamento chegar, através de oração, através de jejum, através da fé sendo colocada em ação, através de corações abertos e receptivos para ouvir de fato a palavra de Deus, ainda que essa palavra confronte. Alguém diz para mim que o avivamento ele começa na evangelização, mas a grande realidade é que o avivamento é a consequência da evangelização. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma igreja avivada, ela tem como um dos sinais nítidos a oração, o jejum e a evangelização. É difícil falar sobre esse assunto, e a gente tem que ser muito bíblico aqui, porque quando você fala de avivamento, logo isso te arremete aos modismos, né, às novidades do mercado da fé, ao emocionalismo histérico, quando na verdade avivamento vai muito além de um culto, ou de uma reunião, ou de algo passageiro, ou vinculado a alguns minutos. O avivamento, quando alcança a vida de uma pessoa, ela transforma completamente o entendimento não só dessa pessoa, mas impacta todos aqueles que têm contato com essa pessoa. Eu entendo que o verdadeiro avivamento ele é produzido pelo Espírito, mas guiado 100% por aquilo que está na Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte única de entendimento e de direção da parte de Deus. Aí, quando a gente compreende isso, a gente começa a simplificar. E para simplificar o avivamento produz naquele que começa a ser alcançado por esse avivamento, joelho dobrado, rosto no pó e olho na Bíblia. Vou repetir, joelho dobrado, rosto no pó e olho na Bíblia. Oração, humilhação e a palavra de Deus como realmente a palavra que nos guia. O verdadeiro avivamento, ele não gera apenas, ou isso pode até ser em alguns um sinal disso, mas avivamento, queridos, não é apenas girar, rodopiar, sapatear, pular ou qualquer coisa nesse sentido. O verdadeiro avivamento, ele gera na igreja arrependimento, santificação e evangelização.
São palavras que normalmente a gente não gosta de ouvir, por isso a gente põe o avivamento de Deus dentro de uma caixinha bem pequenininha e vincula ele a algum culto especial. Aquele culto foi um grande avivamento. Mas o que aquilo gerou fora daquele ambiente? Isso é o verdadeiro avivamento. E nós temos inúmeras, centenas, milhares de histórias de avivamento ao longo dos séculos. Eu quero trazer aqui apenas alguns exemplos para dar para vocês. Eu gosto muito da história, porque estive lá e conheci, li, estudei a respeito disso, sobre um camarada chamado George Whitefield, que no século XVIII, gente, esse jovem, até então, ele se converte e o contexto da Inglaterra naquele momento eram igrejas completamente, grandes construções, muita estrutura, mas igrejas completamente vazias, com pregadores que não acreditavam naquilo que eles mesmos pregavam. E esse homem, George Whitefield, ele conhece o John Wesley, quando ele vai fazer faculdade em Oxford, e os dois, não só o John Wesley, como o irmão dele também, os irmãos Wesley e o George Whitefield, decidem fazer algo que talvez pareça para alguém algo tão insignificante, tão pequeno. Mas eles decidem se reunir para orar. E a oração deles não era para que eles passassem na faculdade, ou para que eles tivessem uma vida de sucesso, ou algo nesse sentido. Não. O motivo da oração deles era único e exclusivo para que Deus avivasse novamente a Inglaterra. E o resultado disso é que, depois de um ano orando, no dia 21 de dezembro de 1739, eles escrevendo, eles dizem que o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu gosto dessa palavra cair, porque é a mesma palavra usada raríssimas vezes na igreja. É quando algo cai sobre você repentinamente, sem que você tenha para onde correr. A Bíblia diz que os livros que eles escreveram, enfim, suas biografias dizem que eles oraram durante um ano, todos os dias. E interessante dizer que esse derramar do Espírito foi no 21 de dezembro de 1739, 3 horas da manhã. Não foi num outro horário, mas foi naquela madrugada onde o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O resultado daquilo, eu estou focando em George Whitefield, não vou nem falar dos irmãos Wesley, mas o resultado daquilo é que aquele homem levanta dali e começa a pregar. E toda a Inglaterra, ela é conquistada novamente para Cristo. E as pessoas começam a correr para as igrejas. E Deus começa a trabalhar de uma forma tão grande. E esse George Whitefield é conhecido como voz de trombeta. Ele pregava para até 8.000 pessoas. Em 1739 não tinha microfone, não tinha acústica, não tinha nada disso. Mas esse homem pregava e as multidões se convertiam, como se não bastasse ter ganho a Inglaterra praticamente que inteira para Cristo. Ele pega um navio, atravessa, entra nos Estados Unidos e impacta aquela nação. E ele começa a ficar muito cansado e começa a ter problemas de saúde, e alguém diz para ele: não é melhor você parar com isso? E eu amo a frase dele, há uma frase que ele escreveu, e ele diz: prefiro desgastar-me a enferrujar. Ele preferia ser levado ao seu limite do que parar simplesmente. E quando ele foi morrer, que essa história é fantástica, ninguém sabe exatamente do que ele morreu. Tuberculose sim ele tinha, mas provavelmente seu coração enfraqueceu, e veio uma multidão para ouvi-lo. Ele não conseguia mais levantar da cama, não tinha mais voz, e ele falou com Deus e falou: Senhor, só mais uma vez, que eu possa só mais uma vez. Ele fez a oração de Sansão: só mais uma vez, que o teu Espírito venha sobre mim. E ele levantou dali, e mesmo sem conseguir falar, quando ele chega diante da multidão, daí vem o apelido voz de trombeta. Ele pregou numa altura tão estridente e alta, que 8.000 pessoas que estavam ali ouviram, e delas, milhares se jogaram no chão, arrependidas de seus pecados. E ele volta, deita na cama, e ali ele morre e descansa no Senhor. A história desse menino,
que começou o menino, desse homem que simplesmente decidiu, poderia ser, nós talvez nem jamais falaríamos dele. Por que estamos falando? Porque trata-se de um homem que simplesmente decidiu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ir além, eu não quero viver na minha geração somente pelas coisas dessa terra, mas eu quero realmente, de fato, impactar. E talvez você ache que essa história está tão distante, lá 1739 para frente, 38, é tão distante, pastor. Então vou trazer uma aqui de 89, 1989, agora, aí, esses dias, 1989, nós temos a história da Romênia, que talvez você só conhece quando Ceausescu, o grande ditador Ceausescu, ele foi fuzilado pelos seus próprios companheiros. Mas você não sabe uma história cristã que tem por trás disso. Esse homem decidiu proibir o cristianismo na Romênia. Disse: na Romênia ninguém vai ser cristão. E começou a matar pastores. E mandou o seu exército para uma cidade chamada Timisoara, para matar o pastor daquele local. E eles contam nos livros que 80 crentes se reuniram ao redor da casa desse pastor, e o exército chegou, e um daqueles crentes, um jovem, ele levou 80 velas, e eles acenderam na escuridão ao redor daquela casa, e começaram a orar, e quando o exército chegou, eles metralharam todo mundo. Mas um daqueles, esse que levou as velas, ele tomou um siso, mas sobreviveu, e alguém de uma rádio fez uma rápida entrevista com ele, e na entrevista ele diz: nós não nos calaremos, porque Deus existe. E uma menina ouviu aquela entrevista pelo rádio e começou a sair pela rua da sua cidade gritando: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Somente 10 dias depois, estavam 100.000 pessoas na praça gritando: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E o que acontece é que, como já mencionei no começo, o Ceausescu foi fuzilado em 22 de dezembro de 1989. A Romênia se torna livre e tem uma potente igreja naquele país. Por quê? Porque alguém decidiu se levantar. Isso, gente, é avivamento. Pastor, mas isso está lá em 1989. Então vou vir aqui em 2017 com a Bolívia e o Evo Morales. E vocês talvez agora já busquem até na memória de vocês que ele queria proibir, colocar no Código Penal a criminalização das igrejas. E aqui os nossos irmãos bolivianos foram para as praças e para as ruas gritar que só Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, que em breve voltará, e que eles não se calariam, a tal ponto que Evo Morales teve que recuar e revogar do Código Penal a criminalização das igrejas, e as igrejas estão lá na Bolívia abertas, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Queridos, avivamento é muito mais do que um momento num culto. Avivamento é um estilo de vida. Quem entendeu isso daqui, diga amém. Então, quando nós olhamos para esse texto que li, esses 3 versículos, a gente consegue destacar algumas coisas, algumas verdades preciosas aí. A primeira coisa, o avivamento é uma promessa. Observe o texto, porque é Deus que está falando. Deus diz assim: porque derramarei. Ponto. Porque derramarei. A promessa é segura. Porque quem está prometendo aqui não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem está prometendo aqui não é ministério, não é a Igreja Restauração, não é pastor Tarciano, não é evangélico. Quem está prometendo aqui é Deus. E ninguém pode impedir o que Deus promete. Ninguém. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode levantar imperador, pode levantar general, pode levantar ditador, pode levantar presidente, pode levantar o que for, porque a igreja grave essa palavra, a igreja é indestrutível. Indestrutível. A igreja é indestrutível. E a promessa, ela é abundante, porque nós lemos aí palavras como torrentes, derramamento,
e abundância. O nosso maior problema, gente, é importante a gente falar disso. O nosso maior problema é que a gente limita Deus à nossa experiência com Deus. Então, assim, a experiência que eu tive com Deus me revela quem é a plenitude de Deus. Não, querido. Deus é muito maior do que qualquer experiência que você já tenha tido na vida. Deus é muito maior, infinitamente mais do que você possa imaginar. Eu gosto quando Paulo vai falar sobre Deus, e ele escreve Efésios 3,17, e ele diz assim, que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Agora observe agora a sequência de palavras. E vocês possam, juntos com todos os santos, compreender. Observe agora as palavras. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Deus que excede, vai além, excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios. Vai pegando a sequência de palavras. Cheios de toda a plenitude de Deus. Porque Ele é capaz de fazer, escute agora essa palavra, infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é maior do que tudo aquilo que Ele faz. Quem entendeu isso, diga amém, vou repetir. Deus é maior do que tudo aquilo que Ele faz. Esses dias atrás, não sei como os cientistas chegaram nessa conta, mas os cientistas descobriram que o universo é finito. Ou seja, ele não é infinito, ele é finito. E nós cremos nisso. Infinito só Deus, querido. Não se esqueça que você é um ser eterno. Você nasce, você tem um começo. E aí então você é eterno, porque você vai viver essa vida, e após viver essa vida, ou você vai viver eternamente em condenação eterna, ou em salvação eterna. Então você é eterno. Mas Deus não é só eterno. A Bíblia diz que Ele é de eternidade a... Então Deus é eterno para frente e Deus é eterno para trás. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Então, se Deus é maior do que aquilo que Ele cria, dá para a gente ter uma dimensão. Eu vou chamar aqui os cientistas nessa noite para falar a respeito disso. E eles fizeram um cálculo que para você sair daqui e chegar no final do universo, você precisa viajar na velocidade da luz, 300 quilômetros por segundo. E você viajando 300 km por segundo, você vai chegar no final do universo em 92 anos. Vou repetir, 300 km por segundo. Você vai levar 92 anos para chegar no final do universo. Mas Deus, querido, vamos lá, Atos 17, 24, vamos chamar a Bíblia. O Deus que criou o universo. Está escrito lá. Vou chamar aqui o escritor aos Hebreus, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos. Vamos lá, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Então vamos chamar João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus, Ele é Deus. Ele estava com Deus desde o início. Escute agora. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, porque Deus é maior. Baseado nisso, eu já tenho uma boa base bíblica para dizer que Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida do que você viveu até hoje, porque Deus é maior. Deus é maior. Querido, agora a grande pergunta é o seguinte: se Deus é maior e Ele quer nos dar mais, amém? Amém? Deus quer nos dar
mais. Então pergunta para quem está perto de você, pergunta assim, tá, mas você quer? Porque você pode não querer. No século XIX, gente, uma mãe com 39 anos e 9 filhos, casada com um homem que a espancava e alcoólatra. Quando ela tinha 39 anos, com 9 filhos, esse homem de 41 anos morre. E a mãe, a única coisa que ela podia transmitir naquele ambiente terrível em que ela vivia, a única coisa que ela transmitiu ao coração dos filhos foi que ela fazia uma oração com os 9 filhos todos os dias. Ela fazia uma oração. Mais tarde, os próprios filhos, escrevendo a respeito dela, dizem que ela, com 39 anos, ela parecia uma senhora com mais de 80, com 39. É uma mulher tão desgastada, mas ela não tinha nada de valor terreno para lançar na vida dos filhos, mas ela lançou uma pequena semente. Quando o pai morreu com 41 anos, o esposo dela morreu com 41 anos, um dos filhos tinha apenas 4 anos. Viveu naquele inferno até aquele momento, muita dificuldade. Esse menino cresceu e com 17 anos, ele é americano, ele decidiu ir para a cidade de Boston, porque sabia que tinha um tio lá que trabalhava numa sapataria. Chegando lá, ele procurou, dormiu noites na rua e achou esse tio e pediu um emprego para o tio com 17 anos e começou a ser aprendiz de sapateiro. E ia naquela sapataria, gente, um cidadão chamado Edward Kimball. Esse cidadão, ele era um professor de Bíblia da igreja local. E ele olhou para aquele menino e ele começou a evangelizar aquele menino e a falar de Jesus para aquele menino. E aquilo começou a queimar, porque o menino tinha uma semente que havia sido lançada por aquela pobre mãe. E esse Edward Kimball chamou ele para ir num culto. E ele foi a um culto, com 17 anos, sentou lá no último banco que tinha, o mais discreto possível. E naquela noite um pregador falou uma frase e transformou a vida daquele menino. E o pregador disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se entregue totalmente nas suas mãos. O mundo está ainda para ver o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que decida se entregar totalmente nas suas mãos. Sabe o que aquele menino fez dentro da alma dele? Então eu vou ser esse homem. Eu vou ser essa pessoa. E ele começa a buscar a Deus. Ele diz: eu quero ser a pessoa que o mundo ainda não viu, que pode ser usado por ti. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa. E ele pediu isso tão insistentemente para Deus. E ele vai dizer, escrevendo o seu livro, que um certo dia, ele acordou de manhã, depois de ter levantado de madrugada, ter buscado a Deus, e pedindo o tempo todo, ele conversava o tempo todo. Ele disse que quando ele foi sair do quarto que ele morava, e chegou na calçada, ele disse que o Espírito Santo caiu sobre ele. De modo que ele voltou cambaleando para dentro, e ele escreve que naquele dia, ele caiu no chão do seu quarto, e ele tenta descrever o que ele estava sentindo. Ele diz como que correntes elétricas corriam pelo meu corpo a ponto de eu achar que não suportaria. Mas ele suportou. E ele, quando ele levanta do chão daquele pequeno quarto, ele nunca mais seria o mesmo. E os Estados Unidos nunca mais seria o mesmo. Quem é esse menino? O Moody. Esse Moody ganhou 500 mil de almas para Jesus. 500 mil de almas para Jesus. Além de abrir inúmeras escolas cristãs. Esse menino, aprendiz de sapateiro, que simplesmente decidiu orar e dizer: eu quero viver uma vida que faça diferença na minha geração. O mais interessante é que antes dele se lançar completamente na sua carreira ministerial, ele foi tão abençoado na sapataria que ele comprou a sapataria. Tudo que ele vendia
crescia. De modo que ele chegou num ponto que Deus falou com ele que ele abandonasse a sapataria e se dedicasse única e exclusivamente. E ele vendeu a sapataria e começou a abrir escolas e escolas. E aquela sapataria virou uma fábrica de calçados. Mas eu gosto muito da letra da música que diz: Senhor, não me dê nada que eu não possa abandonar de imediato por Ti. Eu gosto dessa frase. A gente pede coisas para Deus e às vezes a gente adquire essas coisas nos impedem de fazer as coisas para Deus. Esse menino ganhou meio milhão de almas para Jesus. E fizeram um estudo ao longo dos anos que esse 500 mil ganhou mais não sei quantos, de modos que aquele menino impactou desde daquele dia no quarto, e mesmo depois da sua morte, 1 bilhão de pessoas. Um menino, um aprendiz sapateiro, que simplesmente decidiu orar e dizer: Senhor, a Tua palavra fala de avivamento, vem sobre mim, que seja comigo, que eu seja essa pessoa. Aquele menino entendeu que o avivamento é uma promessa, e se ele prometeu, gente, ele é fiel para cumprir. Agora, como se não bastasse, o avivamento é uma necessidade. Observe: porque derramarei água sobre os sedentos e derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Queridos, o Espírito Santo tem muitos símbolos: vento, fogo, azeite, a pomba que desceu sobre Jesus no dia em que ele foi batizado nas águas. Mas aqui o símbolo é água. A gente sabe, por mais que você não conheça nada do agronegócio, mas você sabe que você pode ter a melhor terra, os melhores insumos, você pode ter a melhor semente, mas se não tiver água não vai crescer nada, porque a água, ela é vida. E isso aponta para algo muito sério. A gente pode ter as melhores estruturas como igreja, a gente pode ter a melhor tecnologia na igreja, a gente pode ter os melhores músicos, os melhores pregadores, mas se não tiver o Espírito Santo, você pode ter a sua melhor teologia, você pode dizer que você conhece a palavra de Deus, você pode, mas se você não tiver a ação do Espírito Santo sobre você, de nada adianta. Queridos, sem água não tem vida. E a água na Bíblia Sagrada serve para purificar. E eu acredito de verdade que muitos de nós não rompe a vida espiritual, está sempre na mesmice espiritual, sempre nas mesmas coisas, sempre colocando Deus dentro de um culto de domingo, dentro de uma caixinha fechada, e depois larga e segunda-feira vai como se Deus não existisse. Eu acredito que muitos de nós não conseguem romper, porque nos falta essa purificação. A Bíblia diz, no livro de Josué, que quando eles entram na terra prometida, Deus traz abaixo as muralhas de Jericó e eles conquistam. E depois eles vão à próxima cidade, à próxima conquista, e a cidade se chama Ai. E nessa cidade, os espias vão e voltam para Josué e dizem assim: é uma cidade pequena, fraca, manda 3.000 soldados lá e nós conquistaremos aquela cidade. E Josué fez isso, e aqueles soldados foram todos mortos e desbaratados. E Josué entrou numa crise, e ele diz: Senhor, como? Tu disse que nós romperíamos, e que nós conquistaríamos, e tu nos deu uma grande vitória em Jericó, e agora, Senhor, tu faz a gente passar essa vergonha, as outras nações vão saber da nossa derrota, e vão vir nos destruir. E Deus simplesmente respondeu para Josué: é que tem coisa escondida, tem coisa errada. E aí Josué vai tentar entender isso, e lembra que Deus havia dito para ele aqui em Jericó: não peguem nada de Jericó, nada. E Josué começa a buscar em Deus uma resposta, e então é descoberto que um homem chamado Acã, quando invadiu Jericó, ele olhou para uma túnica babilônica, e ele gostou tanto daquela túnica, e eu estava falando hoje de manhã que não era uma túnica da Shopee, ou sei lá do que, não, era uma túnica mesmo, né, boa, filé. Ele olhou para aquilo e falou: rapaz, é uma túnica só, eu vou levar.
e pegou aquela túnica e guardou debaixo da tenda dele. E aquilo escondido fez com que Israel perdesse a guerra e parasse de romper. Então Josué teve que voltar atrás e alinhar as coisas com Deus. E quando ele alinhou as coisas com Deus, ele não só conquistou Ai, como ele conquistou toda Canaã. Por quê? Porque Deus não coloca a mão, gente. Isso é uma ilusão. Nós criamos um mundo paralelo, um mundo espiritual paralelo, que não existe na Bíblia, só na sua ilusão, de que Deus caminha com a gente e a gente enterrado nos nossos próprios pecados. Uma ilusão de que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Quando a Bíblia, não é eu que estou falando, a Bíblia diz que Deus não se manifesta dessa forma. Queridos, lá em Isaías capítulo 6, os serafins ficam diante do trono 24 horas dizendo: legal, legal, legal. Gente boa, gente boa, gente boa. Não, querido. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não ficam lá dizendo: tu é gente boa, tu é legal, tu aceita. Não, querido. Deus é santo. E a Bíblia diz: sede santos em toda a vossa, escute, em toda a vossa maneira de viver. Em todas as coisas. E muitos de nós não rompem porque não tem esse entendimento. 2 Coríntios 7:1. Quantos aqui querem receber as promessas de Deus? Diga amém. Então vamos lá. Amados, vimos, ou melhor, visto, 2 Coríntios 7:1, visto que vocês têm muitas promessas para receber, purifiquem-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. Deixa eu trazer João para falar, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um realinhamento. Quantos gostam aqui de Romanos 8:31? Na década de 80, 90, os carros eram todos adesivados, com essa frase. Vamos juntos? Se Deus é por nós... Ah, vocês sabem, né? Então vamos juntos de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, mas você já se perguntou, e se Deus é contra nós? E aí? Porque a gente ama ler esse versículo e dizer: se Deus é por nós, Deus está do meu lado, quem será contra nós? A gente quando lê fica até empoderado. O Senhor solta uma bola de fogo naquele cara lá do trabalho. É assim ou não é? Porque Deus é por nós. E se Deus é contra nós, gente? Quem é que vai ser por nós? Queridos, viva uma vida onde Deus esteja do seu lado. Viva uma vida de comprometimento com Deus. A Bíblia continua sendo Bíblia, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos ver a sequência agora, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados. Então, depois disso, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo avivamento pessoal, ele começa com um profundo arrependimento. Por quê? Porque o avivamento, ele não só é uma promessa, como ele é uma necessidade. Mas escute agora, ele precisa ser desejado. Vamos ler de novo? Porque derramarei água sobre o... Vamos juntos? Porque derramarei água sobre o... Querido, a água é derramada sobre quem tem? Está diante de nós. Está diante de nós. O avivamento virá quando tivermos sede de Deus. E eu posso te falar maior, você é sedento.
O problema é quando a sede está no lugar errado. Todos nós aqui temos sede de sucesso, sede de dinheiro, sede de saúde, sede de prosperidade, sede de fama, sede das coisas dessa vida. Mas eu pergunto, você tem sede de Deus? Queridos, o próprio Senhor vai nos dizer em João capítulo 4, quem tiver sede, vem a mim. No 7,38 de João ele diz, quem tiver sede e quiser beber, que beba de graça da água da vida. Queridos, e para a mulher samaritana ele dizia, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Do quê? Sede das demais coisas, porque jorrará uma fonte de água viva de dentro de você. Queridos, é algo sobrenatural e que vai muito além. Será que temos sede? Quando Paulo vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 2,3, ele diz, suporta comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Jesus. Ele diz assim, nenhum soldado de Cristo se deixa envolver, embaraçar com os negócios dessa vida, porque deseja agradar Deus que o alistou. Todo o avivamento, ele é precedido por um desejo. E você pode levantar sua mão aqui para mim e dizer, eu desejo, ou você pode me falar isso na rua, mas o desejo é o reflexo, né? A prova real do desejo é você buscá-lo em oração. Essa é a prova real. Talvez a reunião que você menos goste é a reunião de quarta-feira aqui, que é a reunião de orar, de dobrar o joelho. Mas eu já disse isso, volto a repetir e confirmo novamente, a reunião mais importante dessa casa é a reunião de oração. Nada acontece num ambiente ou numa igreja que não dobra o joelho para orar. Então nós temos que compreender isso e desejar. Esse desejo, querido, não é apenas um desejo público, mas é um desejo íntimo. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, ele diz, quando tu orares, entra no teu quarto, só eu e tu, fecha a porta, e o Pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Uma intimidade e um desejo. Pastor, se o avivamento é uma promessa, eu entendi, é uma necessidade, eu entendi, e se eu desejar, então qual é o resultado? Sei que você não ia perguntar, então vou falar para você. Vamos lá, Caio, junto comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção, olha o resultado, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiro junto ao ribeiro das águas. Escute agora, este dirá, eu sou do Senhor. Queridos, o resultado, ele é magnífico, porque ele desperta dentro de nós uma convicção. Qual é a convicção? Você é do Senhor. E se eu sou do Senhor, a minha vida se move baseado nessa afirmação, eu tenho dono, eu sou do Senhor. E uma das orações de Jeremias que mais me chocam, e que mais me representam talvez, está lá em Jeremias capítulo 15, quando Jeremias, ele se veste de humanidade, ele não quer ser o profetão, o santão, ele se veste de humanidade, ele vai falar com Deus, ele diz, Senhor, tu parece um ribeiro ilusório, parece que eu nem sei se eu acredito mais em ti, eu estou vendo os inimigos invadirem, você já sentiu assim, parece que, não sei, parece que está pior do que estava, parece que te servir piorou as coisas. Seria tu para mim um ribeiro ilusório? Seria tu para mim como águas inconstantes? Uma hora está alto, outra hora está baixo, outra hora seca, outra hora vem, outra hora não vem.
Que oração sincera que Jeremias faz. E Deus, que conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações, olha para Jeremias e diz assim: ô querido, se tu separar o que presta do que não presta, o que é santo do pecado, tu serás, Jeremias, como a minha boca. Querido, Jeremias estava numa posição de reclamar de Deus, e o Senhor disse: tu precisa separar o que presta do que não presta. E essa palavra de Deus vai diretamente ao coração de muita gente aqui, que fica reclamando de Deus, fica achando ruim com Deus. Mas o Senhor, a voz de Deus, entra através da sua palavra nessa casa e diz: separa, para de tentar misturar, para de achar que eu trabalho na mistura do pecado. O próprio Jesus disse que um pouquinho de fermento apodrece toda a massa, leveda toda a massa. Então ele diz que vocês se abstenham do fermento velho, que vocês se abstenham do fermento velho, fazendo uma referência nítida e clara ao pecado. A menos, queridos, que você queira viver uma vida de lá para cá e de cá para lá, sem expressão nenhuma. Quando eu olho para Êxodo capítulo 32, Moisés está lá em cima do monte, cheio da glória de Deus, e quando ele desce, o rosto dele brilhava, e alguém diz assim: poxa, se o meu rosto brilhar da glória de Deus, aí esse avivamento chegou. Você se engana. Paulo, quando vai escrever em 1 Coríntios, ele diz que a glória de Deus sobre nós é maior do que sobre Moisés, porque a glória que estava sobre Moisés era externa, mas a glória que opera agora nos enche por dentro, muito mais poderosa, muito maior. E ele está lá em cima do monte, e depois de 40 dias Deus diz para ele assim: desce, porque o povo lá embaixo se corrompeu. O povo, com a demora de Deus, o povo decidiu fazer um Deus com letra minúscula para eles adorarem. E o que me choca, gente, é que Arão, o sacerdote Arão, ele pede todos os pendentes de ouro do arraial, e ele derrete aquilo. E o que me choca é que está escrito lá que ele usou uma forma, e ele faz um bezerro de ouro. Da onde Arão trouxe a forma? Arão trouxe a forma do Egito. O que aquela forma representa? Aquele cara que quer largar o mundo e diz assim: mas se tudo der errado, eu tenho uma forma aqui, eu faço um deusinho para mim. Se Deus não fizer o que eu quero, eu já faço um Deus para mim aqui, um ídolo para mim aqui, eu já levanto um bezerro aqui rapidinho para adorar. Essa forma representa isso. E quando Moisés desce, Moisés despedaça aquele bezerro de tal forma que transforma em pó, e depois ainda joga na água. Queridos, o que eu entendo aqui é que, e que eu quero trazer, é que em Êxodo 32, 26, depois de Moisés ter feito isso, a Bíblia diz assim: e ele ficou em pé na entrada do arraial, do acampamento, e ele fez uma convocação: quem é pelo Senhor? E ainda que todo arraial tivesse corrompido, a Bíblia diz que 3.000 homens se juntam a Moisés. Porque Deus sempre tem os seus, onde quer que seja. E quando esses 3 se juntam a Moisés, a Bíblia diz: e deles eram os levitas, aqueles que tinham um compromisso com Deus, aqueles que viviam uma vida de separação com Deus. E a Bíblia diz que naquele dia eles extirparam do acampamento todos aqueles homens que fermentaram a ideia de fazer um Deus diferente do grande Deus dos céus e da terra. Queridos, será que você pode dizer: eu sou do Senhor? Onde o avivamento chega, tudo muda. As pessoas começam a gritar a falar dentro de hospitais, de academias, de escolas, de trabalho: eu sou do Senhor. O texto diz: escreverá na mão. E essa versão diz: usará a mão para escrever. Outra versão diz: escreverá na mão. Eu sou do Senhor. É uma identificação. É algo poderoso e maravilhoso. Eu quero dizer para você
que o avivamento chegará lá na sua casa, não pela língua que você fala aqui, mas as coisas que você fala lá dentro da sua casa. O avivamento chegará na sua casa não pelo que você lê aqui no data show da igreja, mas aquilo que você assiste no seu celular. Você tem que entender, queridos, que o avivamento chegará na sua casa não pela mão levantada aqui, mas pelos braços que abraçam lá. Queridos, não porque você, na hora da leitura bíblica ou na hora do louvor, você se coloca de pé em reverência, mas o respeito que você tem pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua casa e pelas suas alianças. Querido, o avivamento não é apenas algo produzido aqui, ainda que aqui há uma ação do Espírito para soprar aqueles pavios que estão apenas fumegando, não tem mais fogo. Há uma ação do Espírito nesse lugar sobre nós, mas é a continuidade. Queridos, o Espírito Santo, ele é tido como fogo, não como lâmpada. Não é um interruptor que você liga no domingo e diz assim, pô, vou ligar porque agora estou indo para a igreja. E quando chega segunda-feira, você desliga ele. Olha se chega segunda-feira, né? Se depois do culto já não fecha o tempo lá, e o negócio já fica feio depois do culto mesmo. Como um casal que nós atendíamos há uns anos atrás aqui, e esse casal fez um curso para casais que nós demos aqui, e foi um tempo tão precioso, e Deus operou grandes coisas. Foram 3 dias, e eles entraram dentro do carro, e antes que eles chegassem em casa, eles já tinham brigado dentro do carro e decidido separar. Por quê? Porque o diabo encontra as cunhas, mas é um avivamento que realmente produz algo que é derramado sobre nós. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Será que a gente tem aqui um aprendiz sapateiro, gente? Será que a gente tem aqui um aprendiz de sapateiro? Para dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa que faça a diferença. Efésios 5,14, Paulo escreve e diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Será que a gente pode fazer a oração de Abacuque? No capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, escute agora, ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Querido, será que você ainda teme a palavra de Deus, a palavra que é pregada aqui? Será que você ainda, isso gera um temor, ou o seu coração foi cauterizado, ou desceram escamas na frente dos teus olhos para que você não veja o que Deus está fazendo? Ele diz, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aí sabe o que ele pede? Ele pede assim, aviva, ó Senhor, a tua obra. E durante anos da minha vida, eu entendia que esse versículo ele estava falando lá do templo, lá da obra, lá do coisa. Querido, eu descobri esses dias que a obra pelo qual ele está pedindo avivamento é ele mesmo. Porque nós somos a obra de Deus. Então ele está pedindo, aviva a tua obra. Ele está pedindo um avivamento sobre ele. Não é um avivamento lá sobre a igreja. Eu vou na igreja, mas eu quero sobre a igreja. Sabe, aquele avivamento que você pede distante, que não produz efeito em você. Ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor. E olha o que ele diz, no meio dos anos. No meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Não, esse versículo aqui, pelo amor de Deus, o que Abacuque está pedindo é, eu não só quero um avivamento no domingo, mas eu quero que esse avivamento se movimente durante os anos, uma vida avivada, não produzida por algo rápido ou não. Queridos, o mundo está para ver o que Deus pode fazer, através de um homem, que se entregue, ou através de uma mulher, de uma pessoa que se entregue totalmente nas suas mãos. Eu vou terminar, eu quero que você fique em pé, por gentileza, e eu vou terminar com um versículo. Salmo 126, 4, escute bem o que o salmista vai dizer, redobre sua atenção agora. Ele diz assim, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Em outras traduções ele diz, restaura-nos, Senhor. Em outras traduções ele diz,
traze-nos outra vez, restaura-nos, Senhor. Aí ele diz assim: enche-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Queridos, o Negueb é um deserto lá no sul de Israel, em toda aquela região do Mar Morto. Um deserto tão seco, tão seco, tão seco, mas tão seco que não tem vida. Esse lugar onde era Sodoma e Gomorra, onde a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal, é um lugar totalmente sem vida. Mas num determinado momento do ano, chegam as chuvas, que são as chamadas primeiras chuvas ou chuva seródia. E elas começam a descer sobre os montes daqueles desertos. E dentro, no topo daqueles montes, naquela região, existem muitos bolsões. E a água começa a encher lá em cima nas montanhas. E vai enchendo, e vai chovendo, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até que as montanhas não suportam mais o peso daquela água. E elas estouram, como se fosse uma represa que estourasse. E elas vêm estourando das mais altas e caem nas de baixo, que estouram e vão caindo e vão caindo. E de repente, do nada, surge um rio no deserto. Um rio. Um rio no deserto. E sabe o que acontece depois? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para a gente encerrar. Pedir para o Caio pôr para nós. Isso, pode apagar. Isso, coloca para nós. Observem aqui. Olha o rio passando no meio do deserto. Quem está vendo, diga amém. Olha como vai vindo. E elas vão descendo. Olha isso. E elas escorrem pelas encostas dos montes. Olha a cachoeira no deserto. Pastor, mas isso é possível? Estou mostrando o vídeo. Olha isso. Olha estourando água para todo lado. Quando chega lá embaixo é o deserto do Negueb. Olha o que acontece. Esse é o deserto do Negueb. Dá um pause aí, Caio, obrigado. Acende aqui para mim, por favor. A água desce. Mas é tanta água que a seca do deserto não suporta. E ela inunda. Agora tem um mistério aqui. Na mesma época em que essas chuvas descem lá do norte de Israel, na região do mar Mediterrâneo, começa a soprar um vento sobre Java, a região mais produtiva de Israel. E esse vento ele é tão forte que ele levanta as sementes das flores. E elas continuam sendo sopradas por quilômetros. E quando chega no deserto, o vento termina e elas pousam sobre o deserto. A água começa a evaporar e o deserto se transforma num grande jardim. E o que mais impressiona eles é que tem um tipo de flor que só dá na região mais fértil. Mas nesse fenômeno
A semente dela é trazida e ela dá a sua flor ali. Qual que é o nome dessa? Rosa de Saron. A rosa de Saron brota no deserto. A rosa de Saron brota no deserto. Pastor, eu posso acreditar nisso? Bom, vou ler para você. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E vocês dirão: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Talvez esse vídeo, esse retrato que eu trouxe aqui no final, aponte diretamente para a sua vida. Uma vida seca, sem a presença de Deus. Há uma atração do Espírito Santo na sua vida, para te trazer para viver essas coisas. Isso é tão real que você está aqui nessa noite. Ah, não, eu estou aqui porque alguém me convidou, porque senão a família... Não, querido. O Espírito Santo trabalhou na sua vida para te trazer esse lugar e te mostrar o que Ele pode fazer com a sua vida de angústias, de tristezas, onde as lágrimas molham o teu travesseiro, onde você não consegue ser feliz, porque a tua felicidade não é circunstancial, a tua felicidade tem um nome, é Jesus. Onde você queira talvez romper e ir além do que você já viveu,